Olá, amigas e amigos que curtem, que compartilham, assistam nossa cena legislativa, nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa e dessa vez falando sobre orçamento público, responsabilidade fiscal e o papel do legislativo nesse debate. E a nossa convidada é um especialista nesse assunto, mestre em economia, da área da contabilidade, doutoranda em economia, professora da nossa querida UFC, professora Nirleide Saraiva, a quem eu agradeço a sua presença aqui no nosso Cena Legislativa para tratar de um tema tão fundamental e muitas vezes esquecido, deixado de lado nas discussões sobre orçamento, que é o papel do legislativo. Como nós estamos num programa que trata do protagonismo do legislativo, nada melhor do que a gente ressaltar o papel dos nossos parlamentares, sejam eles municipais, estaduais e federais, na peça orçamentária. Obrigado, Nirleide. Obrigada, Cleiton. Também gostaria de agradecer ao Lúcio. Estou muito feliz e honrada, por estar aqui hoje. Muito obrigada. Perfeito. Nirleide, vamos começar com a discussão do orçamento, por parte dos parlamentares. A gente tem uma tradição, no sistema político brasileiro de uma concentração de poderes e prerrogativas do executivo. A gente sabe que os parlamentares eles não podem, por exemplo, trazer projetos ou fazer emendas ao orçamento que crie despesas que não estão relacionadas a uma receita, não pode fazer isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse papel do parlamentar no orçamento, como é que isso funciona, qual é esse fluxo, como é que esse fluxo ele se dinamiza, como é que ele chega à população. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá certo, isso mesmo, Cleiton. Primeiro, eu queria começar mencionando exatamente a quem compete exatamente a elaboração dessas peças de planejamento. Então, a gente começa lá da nossa Constituição, no artigo 165, que ela fala que são instrumentos de planejamento, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é exatamente o mais comum por nós, chamado de orçamento público. Isso. Então, essa lei de planejamento, que é uma lei mais operacional, de mais conhecimento da sociedade, ela é elaborada pelo chefe do Poder Executivo, onde são programadas para um exercício financeiro todas as receitas que o poder público pretende arrecadar. Ele estima aquelas receitas, como também ele fixa aquelas despesas para um exercício financeiro. E nessas despesas que o poder público fixa, ou seja, que são as suas ações governamentais, elas partem de quê? Conforme a própria Lei de Responsabilidade Fiscal fala, de participações populares. Tenho que ouvir a sociedade, saber dessas demandas, o que mais se necessita ser aplicado, ser investido. Então, parte dessa parte inicial, onde o Poder Executivo faz toda essa coletânea de informações e encaminha para o Poder Legislativo. Importante frisar que 30 dias antes do Poder Legislativo, que é o nosso controle externo no nosso país, eles recebem uma prévia, um estudo que o Executivo faz das receitas previstas para aquele exercício. E, ao receber, como é que a gente sabe sobre datas e prazos? Está, no caso específico dos municípios, tem a Lei Orgânica Municipal. Dos estados, a Constituição Estadual. E quando nenhuma delas disciplina, geralmente eles costumam utilizar os prazos do governo federal. Então, eles vão receber agora. Recentemente, aqui no nosso estado, aqui no caso dos municípios, a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela orienta a elaboração do orçamento público. Com essa aprovação agora, antes dos parlamentares entrarem de recesso parlamentar, ela vai orientar este orçamento público. Então, o Poder Público já vai iniciar essa elaboração. Então, pronto, chegando no Legislativo agora nesse segundo semestre, então eles vão analisar a matéria, vão verificar aquilo que foi alocado
todas as áreas, saúde, educação, assistência social e demais áreas do poder público, e vai fazer essa análise com votações, em 3 votações, pode convidar o legislativo para poder tirar dúvidas a respeito da matéria orçamentária. Em relação a emendas que você nos mencionou, né? Como é que fica a questão das emendas? Existe a questão que a legislação permite, né? Então, por exemplo, quando se trata de limites constitucionais, por exemplo, o Poder Executivo estimou o valor referente à saúde, cumprindo a Constituição, a educação da mesma forma. Então, não se pode fazer alterações que vá desrespeitar aos limites da Constituição, certo? Em relação também a emendas voltadas à Receita, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal nos fala que a Receita, por parte, né, do Poder Legislativo, só poderá ser alterada se for comprovado algum erro, né, de ordem técnica ou legal. Mas as emendas, né, para atender a coletividade, elas podem ser propostas desde que não infrinja, né, a legislação, né, o que a Lei Orgânica do Município fala, que é a nossa Constituição Municipal, ou a Constituição Estadual. Então, precisa realmente atender. E essa matéria de orçamento é uma matéria assim, muito importante para o poder público, né? Eu acho que nós, como sociedade, nós temos um interesse maior, porque é lá que nós vamos ver as obras que serão feitas na cidade, o que é que foi colocado ali como planejamento para o exercício, que ações vão ser executadas, quais projetos, quais atividades, o que o poder público se propõe a realizar. Então, tem um trabalho muito importante do legislativo em relação ao orçamento, como representantes, né, da sociedade, dos interesses da coletividade, é exatamente esse acompanhamento, né, daquilo que o governo se propõe a fazer em atendimento mesmo às demandas da coletividade, né? O que é que se busca mais. Perfeito. Professora, você tocou num ponto importante, que é a questão de que os maiores interessados pelo orçamento público é a população, é a sociedade que deve acompanhar. Você tem a discussão no legislativo, a gente vê algumas câmaras e algumas assembleias fazendo audiências públicas para debater nas regiões, né, por segmentos, a gente vê esse acompanhamento. Mas eu queria saber, na sua visão, né, enquanto professora, que acompanha essa área, essa temática, se a gente conseguiu avançar numa maior cultura de acompanhamento. Eu sei que hoje existem, com as redes sociais, a gente tem uma série de canais mais acessíveis, né? Mas você acha que a população ela se aproxima desse acompanhamento, ela faz essa avaliação? Como é que você vê isso? Como é que você vê o papel da sociedade, pensando em sociedade, né? Porque os parlamentares fazem isso por questão de lei, né? É o ofício deles, mas eu estou pegando a sociedade, a população, por exemplo, uma associação que vai lá saber quanto é que a prefeitura está gastando com relação a medicamentos, ou quanto é que tá o custeio de uma creche. Existe, professor, a gente conseguiu avançar nessa cultura de maior participação social? Se a gente observar desde a antiguidade, como a gente se fala, do início, né, do orçamento público, nós passamos pelo processo de modernização, que a gente vem ainda passando isso ao longo dos anos, tentando trazer uma administração pública menos burocrática, mais gerencial. Existe, ou seja, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de 2000, né, que começou a ser aplicada a partir de 2001, ele já colocou ali, a gente vê que, porque está na lei, é obrigatório, né? Pelo menos de primeiro momento, precisa ser realizada. São essas participações populares. Então, precisa também ter a motivação do executivo, o convite à sociedade, para que ela possa ter conhecimento. E, do outro lado, assim, tem determinada parte da sociedade que nem conhece,
Não sabe o que é o Isso. orçamento participativo, às vezes não tem o conhecimento de que ele possa estar lá participando, às vezes eles não veem muita divulgação para poder estar lá presente. Por isso que a parte do legislativo também, às vezes, entra nesse momento também, de Isso. junto com a comunidade, com a sociedade, poder também participar. Então, assim, ainda estamos no momento ideal de participação? Não, ainda não estamos. Precisa evoluir mais, né? A sociedade precisa participar mais para conhecer, para saber. Isso. Temos mais orçamentos participativos? Hoje temos. O que antes nem se ouvia falar, hoje já se fala, né? Isso. Tanto nas audiências realizadas pelo próprio Poder Legislativo, como também essas reuniões do orçamento participativo que pode ser feito nas comunidades. O ideal é isso. Você até falou dos representantes. Geralmente são eles que estão lá, né, representando a maior parcela da sociedade para poder interagir, né, saber o que a comunidade precisa para poder passar para o Poder Executivo, colocar ali na peça que é o planejamento público, que é o como se diz. A lei orçamentária, o orçamento público é uma lei. Então, para que o Executivo possa executar, precisa estar previsto na LOA. Sem a previsão, não tem, a não ser que faça alteração, inclua realmente os projetos, né, para serem executados, e só assim serão executados. Nirleide, a gente viu nos últimos anos no Brasil, que a gente está vivenciando seguidas crises políticas, que esse debate do orçamento ele tem a participação cada vez mais frequente do judiciário. A gente vê que, por exemplo, quando há um curto-circuito ali entre o executivo e o legislativo, o judiciário ele entra para normatizar, por exemplo, quem está nos assistindo viu todo aquele escândalo das emendas PIX, né, do Congresso Nacional. Você nota essa presença maior do judiciário nesse debate, eu estou dizendo porque se a gente for pegar de uns 7, 8 anos para cá, isso está ficando muito presente, né? Assim, essa é uma discussão muito... claro que a nível nacional, que a gente pega o Congresso Nacional, mas também em alguns legislativos e municípios também. A que se deve essa maior presença do judiciário nessa construção, nesse debate da peça orçamentária? Sim. Um ponto importante também de se frisar é que todo ordenador de despesas, nós temos o chefe do Poder Executivo e ele ordena, né, aqueles ordenadores, ou seja, ele descentraliza as suas responsabilidades e atribuições. Por isso que nós temos um secretário municipal atuando na área de saúde, educação. Então, todos esses que autorizam despesas durante o ano precisam prestar contas. Tá? Então, a nossa Constituição fala da prestação de contas daqueles que estão ali autorizando e assinando aquelas despesas. Então, o que é que acontece? A Constituição fala que o Poder Legislativo ele é o nosso controle externo, que eles vão trabalhar com o auxílio dos tribunais de contas. Isso. Então, anualmente, né, os ordenadores de despesas vão enviar uma prestação de contas de gestão. Essa prestação de contas, por exemplo, aqui no nosso caso, do nosso Estado, os municípios vão apresentar essa prestação de conta conforme instruções normativas do tribunal, que hoje é o nosso TCE. Isso. Então, eles enviam essa prestação de contas para o TCE para poder ser analisado e julgado se for aprovada, se não foram aprovadas. Dependendo de algum posicionamento, ele pode acionar a justiça para poder já intervir em relação a essas situações. E tem a outra prestação de conta, que é a prestação de contas de governo, que é do chefe do Poder Executivo. E essa prestação de contas de governo, quem julga é o Legislativo. É encaminhado, o Legislativo recebe, é encaminhado para o TCE, no nosso caso específico aqui do Ceará. Eles emitem um parecer prévio dessas contas e depois devolve para o Poder Legislativo fazer o julgamento dessas contas. Então, devido a essa prestação de contas, né, e tornar mais transparente ainda aquilo que se está executando, porque não é só elaborar um orçamento e ser entregue esse produto, né, para ser executado. Ele precisa ser analisado, precisa ser verificado se aquilo que se executou cumpriu as metas orçamentárias, se cumpriu obedecendo à legislação, porque não é só a Constituição Federal, nem estadual, nem municipal. Tem a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal agora.
Sim. Então, ela norteia, né? Trouxe até para a gente indicadores que a gente possa avaliar gastos com pessoal, que era uma realidade do nosso país antes da lei e agora após a lei. A partir de 2000, né, tivemos essa mudança. Como dívida pública, criou o indicador da receita corrente líquida, exatamente para avaliar o cumprimento desses gastos. Então, em decorrência dessa demanda que aumentou, né, e também tem as suas competências, né, pelos poderes, então, por isso que nós temos hoje mais efetiva atuação também do Poder Judiciário. Perfeito. Pegando essa construção, professora, a gente percebe, né, vou fazer uma leitura aqui, se eu estiver equivocado, me corrija, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fez com que os nossos estados eles atuassem com a maior responsabilidade com relação aos seus gastos. A gente via um número muito grande de estados quebrados. Quando eu digo quebrado, para quem está nos assistindo, é, por exemplo, o estado não conseguir pagar a folha, ter atraso. Hoje a gente ainda tem, né? Tem um caso de Minas Gerais, com endividamento muito alto, Rio Grande do Sul com endividamento muito alto. E aí eu lhe pergunto, hoje, os nossos estados, principalmente os estados mais pobres, né? Que tem uma dependência, se você pegar o estado do Ceará, grande parte dos municípios dependem do orçamento do estado, de transferências, as transferências regulares do estado. Então, se esse estado ele está equilibrado, ele consegue fazer investimento, a gente tem uma saúde fiscal melhor. Se não só o aparelho do Estado se prejudica, mas também dos municípios. É um efeito em cadeia. Como é que você vê essa ação dos nossos gestores, principalmente dos gestores estaduais, pegando como pano de fundo a LRF? A LRF ela veio exatamente para trazer esses pontos que eram considerados críticos, como altos endividamentos, maior volume de contratação de pessoas para o setor público, equilíbrio entre receitas e despesa. Também eram pontos críticos, né, com muitos problemas nos governos. Então, a lei trouxe limitações. A limitação a esses gastos é exatamente para quê? Para termos um equilíbrio fiscal. É a saúde fiscal do governo. Hoje, nós temos indicadores de resultado primário, ou seja, analisar a capacidade fiscal do governo, como é que ele está se comportando diante de novos compromissos, né, com outras fontes externas para poder investir na sociedade. Então, com esses limites de gasto com o pessoal, inibiu mais exatamente essa aplicação, que eram valores altíssimos em relação à folha. Então, a lei criou 3 limites importantes. Existe o limite máximo, por exemplo, nós temos um município. O município ele tem aplicação de 60%, só que nós temos 2 poderes, o executivo e o legislativo. Então, o máximo do executivo é 54% e o máximo do legislativo é 6%. Dentro desse limite máximo, ainda trouxe mais restrições. Existe um limite prudencial. É um limite que não penaliza. O que é penalizar? Se ele ultrapassar o máximo, ele precisa cortar os excedentes. A própria LRF fala, inclusive a Constituição direciona, indica como poderão ser feitos esses cortes. Então, esse prudencial é um alerta. Aliás, esse prudencial é um indicativo de que eu não posso gastar mais porque eu vou chegar ao meu limite máximo. Então, eles ficam um pouco engessados em relação a alguns compromissos. E tem um outro limite, que é o limite de alerta, esse de atuação dos próprios tribunais, como forma também de transparência. Então, existe um limite, por exemplo, do município, é 48,6. Então, 48,6 é considerado um limite ideal, de certa forma, você pode falar. Ou seja, você tem folga. Quanto menos eu gasto com o pessoal, mais recurso eu tenho para novos serviços que o governo pode prestar à sociedade. Depois chega esse limite prudencial, com restrições, e o limite máximo que precisa ser realizado cortes, porque ultrapassou o limite da lei. Então, ao longo desses anos, com a vinda, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele foi reduzindo. Tivemos o impacto da pandemia. Né? A própria lei prevê, em casos de calamidade pública, a flexibilização desses indicadores. Então, essas metas elas ficaram durante... Foi o ano de 2020 e 2021. Eles flexibilizaram o cumprimento de gastos com o pessoal. Então, esse foi só um momento que teve
essa mudança, né, que ninguém esperava, que realmente repercutiu as finanças públicas do mundo, né? Do mundo, do nosso país, do nosso estado. Mas, mesmo assim, nós tivemos ainda casos de municípios que frearam despesas com o pessoal em decorrência da pandemia. Mas, tirando a questão da pandemia, né, a situação antes pandemia e pós-pandemia, então, nós vimos redução de gasto com o pessoal, né, em alguns governos, como também tem o outro lado. Tem ainda municípios que continuam desrespeitando também a lei de responsabilidade fiscal. Aí é um acompanhamento, né? Isso. Que os tribunais vão fazendo, né? Vem nas prestações de contas que você vai observando. Inclusive, a sociedade pode observar que existe um relatório de gestão fiscal. Ele apresenta os limites que os estados, que os municípios e o próprio governo aplica em relação ao gasto com o pessoal. A lei fala que em municípios com menos de 50 mil habitantes, o relatório pode ser semestral e os demais quadrimestral. Então, nesse prazo aí, pode-se vir acompanhar como é que vem se comportando o limite de gastos com o pessoal. De como hoje, né, os governos estão exatamente aplicando, né, os seus recursos e acompanhar melhor, né, gastos com o pessoal, como também endividamento. Também esse relatório também é possível ser acompanhado para ver como vem evoluindo, né, ou não, né, o pagamento também da dívida pública. Perfeito. Estamos aqui chegando ao fim, professora. E aí, claro que a gente não esgotou todos os pontos e todas as discussões. Aqui foi um panorama para a gente pensar um pouco a importância da lei de responsabilidade fiscal. A gente falou agora há pouco, do orçamento público, do papel do legislativo. Quero agradecer a sua presença e convidá-la mais vezes aqui para o Cena Legislativa para a gente falar sobre um tema crucial para a vida de todo mundo, né? Sim, porque claro. é o orçamento que orienta a disciplina, é a partir dele, é o documento maior que dá norte às políticas públicas. O que é que vai acontecer com o nosso sistema de saúde público, o SUS, de onde é que a gente vai tirar o recurso para fazer o reajuste do professor, fazer um investimento numa escola, no transporte público, é a partir do orçamento. Né? Então, é uma peça fundamental, por isso que eu agradeço aqui a sua participação e aula sobre o assunto. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Cena Legislativa, me colocar à disposição, porque esse assunto, ele é grandioso, né? Tem muito o que se comentar, tem muito o que se debater. Tem outras peças relacionadas ao orçamento que a gente pode também conversar, que é a nossa LDO, que ela traça as diretrizes. E você falou uma coisa muito importante. Para eu poder executar, eu preciso colocar a programação da despesa na LOA. Posso alterá-la? Posso, com uma outra lei. Mas precisa tudo estar, até porque na área pública fazemos o que a lei nos autoriza que seja feito. Então, me coloco à disposição, né? Estarei sempre que precisarem, seria uma honra estar aqui novamente. Obrigada. Perfeito, é isso. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.